como nós todos sabemos, prejuízos econômicos, sociais de grande monta, mas no manejo da pandemia, provavelmente está um dos crimes mais pesados, né? Se é que dá para nós dimensionarmos um maior do que o outro. Primeiro, o presidente conduziu toda uma campanha contra as vacinas, que são, sem dúvida nenhuma, né, a principal ferramenta que a humanidade tem para enfrentar e controlar esta pandemia. O presidente investiu numa propaganda enganosa que levou muitos brasileiros à morte, quando ele procurou disseminar a ideia, né, de que a pandemia de coronavírus seria uma gripezinha e de que haviam determinados medicamentos que curariam as pessoas, e com isto ele incentivou a não adoção dos mecanismos, né, de controle então disponíveis na época, que nem vacina tínhamos, né, e a única possibilidade de preservar vidas era exatamente manter o distanciamento social, incentivar o uso de máscaras, que também foi sempre combatida pelo presidente. Ou seja, tudo que o Bolsonaro falou sobre a pandemia foram falas negativas, contrárias à saúde pública e contrárias ao interesse público. E agora este anúncio, né, de aspas, fim da emergência sanitária, ele me parece mais uma vez precipitado, porque aqui também nós devemos utilizar o princípio da precaução. Que bom, né, que o povo brasileiro, e aqui quero abrir esse parênteses para cumprimentar a população brasileira como um todo, que bom que a ampla maioria do povo brasileiro não seguiu as desorientações de Bolsonaro durante a pandemia e aderiu à vacina, né? O Brasil é um país, os brasileiros decidiram se vacinar contra a vontade do presidente Bolsonaro. E isso é muito bom, e com isto nós temos mantido, né, a pandemia sob um controle bastante razoável neste momento em que nós estamos vivendo, onde estão morrendo em torno de 100 brasileiros por dia nos últimos dias. Mas não há nenhuma justificativa técnica para precipitar o anúncio do fim, né, da emergência sanitária. Até porque este anúncio vai transmitir para a população um sinal errado, né? Quer dizer, ao invés de nós continuarmos, né, com as medidas necessárias, por exemplo, aqueles que têm mais de 80 anos e que ainda não fizeram a 4ª dose de vacina, aqueles que estão na faixa dos que devem fazer a 3ª dose, como eu já fiz há poucas semanas atrás e que ainda não fizeram, devem procurar esta 3ª dose. Quando estamos em áreas com grande aglomeração, ainda é aconselhável o uso de máscara. Então, uma série de medidas que se transmitirá um sinal inverso ao eliminar arrogante e irresponsável como Bolsonaro. Veja que ele torcia, né, e o vídeo deixa isto claro, ele torcia para que os brasileiros não se vacinassem. Ele chega a dizer que teria uma pesquisa que ele mesmo estava fazendo, nem a metade da população iria se vacinar. Felizmente, a ampla maioria dos brasileiros, hoje nós já temos em torno de 76% da população com a vacinação completa, né, com 2 doses ou a dose única, e muitos já com a 3ª dose. Então a população maciçamente respeitou a ciência, não acolheu as teses do negacionismo, e com isso o Brasil conseguiu diminuir o impacto da pandemia. Agora, por que o Brasil se tornou o 2º país com maior número de mortes no mundo? Infelizmente, Amanda, porque, como o vídeo também recordou muito bem, o Brasil atrasou e muito o início da vacinação. Tivemos muitos momentos em que haviam vacinas disponíveis no mundo e o presidente Bolsonaro se negou a comprar estas vacinas.
Inclusive, durante aquele período inicial de compra de vacinas, nós fomos confrontados, né, com aquilo que foi muito além do negacionismo, que foi, inclusive, um processo de corrupção no esquema de compra de vacinas. Ou seja, o governo Bolsonaro deixava de comprar vacinas disponíveis de empresas que tinham vacinas bastante reconhecidas, para, com isto, buscar vacinas alternativas onde eles cobravam, né, a propina de $1 por vacina. Então, o processo de vacinação brasileira, e o Brasil tinha condições de ter sido um dos países mais rápidos do mundo a vacinar, pela estrutura que temos no SUS, pelo preparo, pela qualidade, né, do nosso sistema único de saúde, que teria condições de ter vacinado com muito mais rapidez, mas chegou num dado momento em que o presidente mandou cancelar a compra de vacinas que tinham sido feitas, inclusive à época, pelo então ministro da Saúde. Então, todo este processo, né, de negacionismos, de propaganda oposta àquilo que era necessário, constitui provavelmente um dos maiores crimes do governo Bolsonaro, crimes pelos quais ele seguramente responderá ao longo dos próximos anos. Mesmo que nós que assistimos uma CPI que apresentou dados extremamente consistentes, né, sobre o conjunto de ações deliberadas que o governo Bolsonaro tomou, no sentido de inverter processos, alterar processos que deveriam ter sido adotados, né, para combater a pandemia, e o governo, inclusive, apostou de forma absolutamente intensa, apostou na ideia da busca da chamada imunidade de rebanho. Eu só recapitulo isso aqui, Amanda, porque falar em imunidade de rebanho numa pandemia como esta é um verdadeiro crime, é um dos maiores que Bolsonaro cometeu. Qual era a ideia que movia as ações do governo? Quanto mais gente se contaminar e antes estas pessoas se contaminarem, mais rápido o país chegaria à chamada imunidade natural, que é aquela que é adquirida pelas pessoas quando, infelizmente, se contaminam com o vírus e têm que enfrentar a doença. Só que todo o conhecimento científico disponível no planeta indicava que jamais um país deveria incentivar a contaminação da sua população, por diversos motivos. Primeiro, porque o vírus tem alta letalidade, especialmente para pessoas mais vulneráveis, os mais idosos e aqueles que têm comorbidades. Segundo, porque em acelerando o nível de contaminações, o Brasil não tinha, como não teve em diversos momentos, estrutura suficiente para atender as pessoas. Nós vamos aqui recapitular, né, da crise de falta de oxigênio, por exemplo, em Manaus, no Amazonas, que foi um crime horrendo, um crime absurdo, né? Então, esta é a síntese, né, do que foi o desgoverno Bolsonaro e do que continua sendo o desgoverno Bolsonaro na área de saúde e especialmente no enfrentamento desta pandemia que marca a história do nosso país e a história da humanidade.